A paz do Senhor Jesus para você que conectou aí nesse meu vídeo, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é sobre recreação no local de culto. Fica neste vídeo e preste bem atenção no que eu vou falar e explicar para você. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Reginaldo Torres, eu sou bispo evangélico na Igreja Brasil Noruega. Eu moro na Noruega, nesse momento eu estou na Noruega. Já moro na Noruega há quase 30 anos, são 28 anos morando aqui na Noruega. Eu sou casado e tenho um filho, e vocês podem ver a foto do meu filho aí, ó, na parede aqui bem atrás de mim. O meu filho já está adulto, e eu agora estou levando, a nossa igreja tem 3 anos no Brasil, a nossa congregação, é uma congregação novinha, tá? Teve início em 2023, onde eu levei a visão norueguesa da igreja que eu e a minha família congregamos, eu levei para o Brasil. E por isso o nome da nossa igreja no Brasil se chama Igreja Brasil Noruega. Eu optei por este nome para ficar bem conectado mesmo à Noruega, tá bom? Então hoje eu quero explicar para você sobre o local de culto e a recreação no local de culto. Porque muitas pessoas mistificam isso, muitas pessoas santificam esse templo de tijolo, tá bom? Porque elas levam a mentalidade delas à antiga aliança, ao tabernáculo e ao templo de Jerusalém. Só que o que nós precisamos entender sobre a antiga aliança, tá? O tabernáculo e depois o templo de Jerusalém, é que eles tipificavam. Era uma tipologia do que havia de vir, do que havia de ser. Então o templo de Jerusalém, tá? Ou o tabernáculo antes do templo, simbolizavam, tipificavam a igreja de Cristo. E isso nós vamos ver depois lá no Novo Testamento, tá? Que nós é que somos a igreja, de que nós que somos o tabernáculo, de que nós, os seres vivos, que somos o templo. E a Arca da Aliança, que estava dentro do templo, ou dentro do tabernáculo, no Santíssimo, né, no Santo dos Santos, melhor dizendo, ela simbolizava a presença de Deus dentro daquele tabernáculo. Ou seja, tudo aquilo ali simbolizava a presença do Espírito Santo dentro de nós hoje. Então, quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele firmou uma nova aliança. Então essa nova aliança foi firmada e tudo aquilo que era um tipo, tudo aquilo que apontava se concretizou em Cristo e na igreja. Então hoje não é mais um templo de tijolo, não é mais um local de adoração, que é, na verdade, assim vamos dizer, a casa de Deus. Mas você e eu somos a casa de Deus. Quando nós nos reunimos, seja em qualquer lugar, pode ser na rua, pode ser em um prédio alugado, pode ser em um estádio, ali está a casa de Deus, que somos nós. Quando nós saímos dali, aquele local está vazio, a presença de Deus não está mais ali, porque a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, por mãos de homens. Então Deus não habita mais nesses templos que nós fazemos, onde nós congregamos, né? Esses lugares que nós fazemos são lugares para nos abrigar da chuva, do sol, do relento, né? E até mesmo nos proteger, né? Nós estamos dentro de um local. Então a presença de Deus vai estar ali enquanto nós estivermos ali adorando, cultuando. Saímos dali, a presença de Deus não está mais ali, porque Deus não habita nessas coisas materiais mais, tá bom? Na antiga aliança, sim, ele habitava dentro do templo, através da Arca da Aliança, que era a presença, mostrava a presença viva dele no meio do povo de Deus. Hoje em dia não é mais assim. Então a igreja é um local comum. Então não existe mais essa coisa, e eu quero falar aqui com todo respeito, tá? A amigos meus, pastores do Brasil, a quem crer diferente, porque eu também já criei que a igreja de tijolo, esse lugar de adoração, era a casa de Deus e que Deus habitava ali, e eu tinha até medo, né? Porque no meu tempo achavam que o púlpito era sagrado, que isso era santo, que aquilo outro era santo, e que só tinha lugares que até que são obreiros que podiam tocar, são obreiros que podiam mover, né? Tem igrejas aí que a pessoa não pode nem entrar, não pode nem pisar no púlpito calçado, tem igrejas aí que a pessoa não pode nem entrar calçado porque eles consideram aquele lugar santo. Eu respeito, mas se nós formos por um entendimento bíblico, neotestamentário, isto não existe mais, tá? E toda profecia
toda revelação tem que ser posta à prova pela palavra de Deus. Então não adianta eu querer profetizar, você só vai, esse lugar aqui é santo, você tem que entrar aqui assim, 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 porque aqui é santo. Vamos para o crivo da palavra de Deus. E a palavra de Deus ignora isso. A palavra de Deus, na verdade, condena isso. Ah, mas foi o maior profeta, o profeta que faz fogo cair do céu. Não importa. Tudo que nós falamos tem que ser peneirado pela palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus concorda, sim. A palavra de Deus não concorda, não concorda. Pode ser o maior profeta do mundo, o maior pastor, bispo, apóstolo, seja quem for. Então, a igreja, esse local onde nós congregamos, onde nós formamos a igreja, né? Porque eu não sou igreja sozinho, você não é igreja sozinho. Se você está nessa ignorância, saia dessa. Eu sou igreja sozinho, eu posso congregar na minha própria casa. Não. Igreja quer dizer ajuntamento de pessoas em um só propósito. Ninguém é igreja sozinho. Você quer ser igreja na sua casa, então você tem que formar um grupo lá. Que adore, que cante, que tenha ofertas para ajudar os pobres, os necessitados. Você tem todo um conjunto, toda uma regrinha aqui também para ser igreja. Tá bom? Então, eu sou igreja. Não, você não é. Nós somos igreja, nós testificamos que somos igreja quando nos reunimos. Ah, mas tem problema. Tem, todo lugar tem problema. Desde a época dos apóstolos. Você já leu as cartas paulinas? Você já leu os evangelhos? Todo lugar tem problema porque o ser humano é problemático. Mas isso não pode te impedir de congregar. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto porque não é esse o assunto que eu quero dizer. Eu só quero dizer para você. Você não é igreja sozinho. Perca essa mentalidade, procure um lugar sadio para congregar. Se onde você estava não era sadio, se onde você estava havia manipulações, se onde você estava havia roubalheira, havia mentiras, procure um lugar. Você vai encontrar um lugar sadio. Nas 7 igrejas da Ásia, existiam ali 2 igrejas sadias, mas mesmo assim, em cada uma delas existia um grupo fiel. Seja fiel, não deixe de congregar. Você é igreja congregando. Igreja, ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito. No caso lá de Cristo, com o propósito de adorar. E só somos igreja quando nos reunimos. Vamos voltar então à parte da recreação. Então, queridos, não existe problema nenhum de você fazer uma recreação na igreja. Ou seja, nesse templo de tijolo, nesse local de adoração, que não seja num horário de culto, que você não pode misturar o culto ao Senhor com essas recreações. Porque lá na palavra de Deus, no Novo Testamento, estão bem claro como um culto deve ser feito ao Senhor. Então, culto é culto, recreação é recreação. Acabou a recreação, você quer fazer um movimento lá, quer fazer uma recreação, quer fazer brincadeiras, você pode fazer, isso não é pecado, você não está vituperando o local, você não está desantificando o local, você não está praticando abominação no local, não, você não está. Tanto que existem locais que a gente aluga, existem algumas vezes locais de festa que a gente aluga para fazer uma festividade da igreja e que depois que acaba eles vão alugar para outras pessoas que vão fazer festa e não tem nada a ver, porque aquilo ali é apenas um local que vai ser destruído na volta do Senhor. Mas nós não seremos destruídos, porque nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Nós seremos restaurados completamente para estarmos com o Senhor. Então, pode passar futebol do Brasil com a Noruega na igreja? Pode! Agora, não pode cancelar o culto, né? Cuidado com isso. O culto já foi marcado, já foi elaborado. Você vai cancelar o culto ao Senhor para passar o futebol? Ou você vai pegar do culto para fazer uma recreação? Não pode. Aí, no meu parecer, está totalmente errado. Mas se o futebol é antes do culto ou depois do culto, você pode chamar as pessoas para ir assistir o futebol na igreja antes do culto. Ou para continuarem lá no local de reunião depois do culto para assistirem o futebol. E vocês podem gritar, podem pular, podem dançar, podem fazer o que vocês quiserem de alegria, é claro, saudável, dentro da moralidade cristã. Então não existe isso. Se você quiser usar a igreja para fazer um clube de idosos, de pessoas da terceira idade, onde eles vão, onde eles se alegram, onde eles dançam, né? Uma dança saudável, uma música saudável para se alegrar. Gente, nós não somos só espírito. Presta bem atenção, porque esse é o problema do misticismo evangélico. Tá bom? Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Tá bom? É o grego, não é isso?
O grego, ele especifica muito bem, tá? Esses três seres que nós somos, tá bom? Esses três seres, tá? Nós temos a vida que se chama zoe, que é o espírito, nós temos o bios, que é essa matéria, e nós temos a psique, que é a nossa alma, que é o nosso intelecto. Todas elas foram formadas por Deus, colocadas juntos, né, para que cada uma delas tenha o seu momento. Então nós temos o momento espiritual, que é o momento do zoe, é o momento de se conectar com Deus. Não é que você vai deixar de se conectar com Deus, mas quando a Bíblia fala de não se conectar com Deus, é se você viver imoralmente. O que é viver imoralmente? Em orgias sexuais, em mentiras, em discórdias, em fofocas. Isso é condenável pela Bíblia. Mas uma recreação, né, para o seu corpo, ou o momento espiritual que você tem de orar, de buscar, de jejuar, de clamar, de estar na igreja, louvar, é o seu momento espiritual. Aí tem o seu momento carnal também da sua psique, que é a recreação, que é a alegria com outros irmãos, com outros amigos, com outras pessoas. Isso tudo faz parte da vida. A Bíblia nunca proibiu isso. Então a igreja pode ser essa igreja de tijolo, perdão. Essa igreja de tijolo, esse local de se congregar, ele pode também ser um clube dos cristãos. Um clube para os jovens, um clube para as crianças, um clube para os adolescentes, um clube para os adultos, um clube para os idosos, onde eles também vão e se recreiam, se brincam, curtem, cantam, dançam, veem futebol, veem um programa saudável. Tudo isso também é louvor ao Senhor, porque Ele te deu um corpo para você poder viver a vida. Viver a vida. Você ainda não deixou essa matéria. Então, queridos, para terminar, pode sim passar futebol na igreja. Eu, aqui falando para vocês, com todo respeito a quem crê diferente, a quem acredita diferente, a quem pensa diferente, digo para vocês, esse local de adoração de tijolo não é a habitação do Senhor. Ele não é sagrado. Não é sagrado. Ele não é santo. Não é. Você é santo. Você é sagrado. E quando você está ali, então a presença de Deus está ali testificando, junto com você e os demais irmãos, que nós somos a igreja de Cristo, que estamos reunidos para adorar. Isso pode ser em qualquer lugar, na rua, debaixo de uma árvore, em um clube, dentro do banheiro, reunidos, se só tem esse lugar, tem 3, 4, 5 reunidos para louvar o Senhor, não importa. Aí você é a igreja de Cristo e ali está a presença de Deus. Então, o que eu quero falar para você, não entre nesse fanatismo religioso, porque isso é um fanatismo religioso, isso é uma religiosidade. A religiosidade destrói, porque ela faz com que a gente se ache mais santo do que o outro, mais perfeito, que a nossa igreja é mais perfeita, é mais santa, e não é dessa maneira, tá bom? Então não seja um religioso. Leia o Novo Testamento, leia as cartas paulinas, você vai poder perceber tudo isso. Firmando aqui novamente, o que você não pode é, num horário de culto, você cancelar o culto por causa do futebol. Num horário de culto, você passar o futebol dentro da igreja ao invés de ter o culto ao Senhor. Isto nós não podemos, isto temos que estar na vigilância. Fora disso, chame, convide o pessoal da rua para ir assistir o futebol, que de repente eles já vão ficar também para o culto depois, que já é um motivo para eles ficarem. Quando o culto acabar, já entra louvando, adorando, orando. Ali a presença de Deus já vai entrar na vida deles. Use isso também como evangelismo. E até mesmo as recreações, um clube. Aqui na Noruega nós usamos a igreja como clube para os jovens, para os adolescentes, para os da terceira idade. Você tem que ver as pessoas que vêm, às vezes que não são crentes aí nesse momento do clube, depois de toda aquela recreação. Nós temos uma pequena palavra de 5 a 10 minutos, temos uma oração. Sempre tem gente que aceita Jesus. Queridos, isso aí não é manchar a santidade do local. Porque nem existe santidade no local. Você pode usar isso tudo como maneira de recreação, de salvação para as pessoas, tá bom? Como o meu pastor aqui diz, né? Só existe um caminho que leva a Deus, mas existem vários caminhos que levam a Jesus. E a recreação na igreja, na praça, na rua, também
é uma delas. Porque aí você pode convidar alguém que não é crente, alguém que não é cristão, para saber mais sobre nós, sobre o Evangelho, através dessa recreação. Ele vem para a recreação e acaba ouvindo a palavra de Deus e vendo também que nós não somos fanáticos, que nós não somos mentes fechadas, que nós vivemos uma vida esperando a volta do Senhor, sim, nos santificando, sim, mas sem essa santidade extrema, sem religiosidade. Meus queridos, domingo agora, o Brasil vai jogar com a Noruega. Você quer assistir na igreja? Você, pastor, quer botar lá no telão e chamar as pessoas para chegarem mais cedo para a igreja? Para assistirem o jogo e depois ficarem para o culto das 7 horas? Faça. Faça. Não existe problema nenhum, não existe pecado nenhum nisso. Leiamos mais a palavra de Deus e vamos perceber que nós que somos o templo do Senhor. Fique com Deus, que essa palavra possa ter te ajudado, possa ter te esclarecido, tá bom? Para que você não fique lá no Antigo Testamento, que era para o judeu, que era uma tipologia do que havia de ser, do que havia de vir, e seja livre. Você é livre em Cristo. Um abração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. E que Ele, o Todo-Poderoso, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Fique na paz. Deixa aí o seu comentário, sem agressões, sem maledicências, tá bom? Porque também se colocar eu vou apagar, eu vou deletar, mas você pode aí deixar o seu comentário, o seu ponto de vista, tá? Teológico, sim ou não, tá bom? Nós vamos respeitar, mas nada de grosseria. Nós não estamos aqui para sermos grossos uns com os outros, para denegrirmos uns aos outros, para respeitarmos o parecer uns dos outros. Fique com Deus, um abração, até um próximo vídeo, gente. Tchau!